Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre a constituição e a reversão da reserva para contingências. A reserva para contingências, conforme vimos em aulas anteriores, é uma espécie de reservas de lucro, isto é, lucros que foram obtidos pela empresa e que foram retidos com uma finalidade específica. A reserva de lucros a realizar, objeto de estudo da nossa aula de hoje, ela está descrita lá no artigo 195 da Lei 6404 de 76, a Lei das Sociedades por Ações, da seguinte forma: a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos da administração, reter parte do lucro líquido do exercício para a formação de uma reserva com a finalidade de compensar em exercício futuro a diminuição do lucro em decorrência de uma perda julgada provável cujo valor possa ser por ela estimado. Então, a reserva para contingências é uma reserva facultativa. Observe, o artigo 195 fala que a Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração. Então, essa faculdade significa, conforme vimos em aulas anteriores, deve estar regulada no Estatuto Social da empresa para então ser uma obrigatoriedade para essa sociedade. O objetivo, então, da reserva para contingências é segregar uma parcela do lucro líquido do exercício, principalmente evitando que se distribuam dividendos aos acionistas correspondentes a prováveis perdas que irão ocorrer no futuro, distribuindo então dessa forma um dividendo uniforme, conforme vamos ver na sequência. Antes disso, é importante nós exemplificarmos o que são essas contingências. Essas contingências são secas, cheias, geadas, granizos, ciclones e outros fenômenos naturais que podem ocorrer nas áreas onde estão localizadas os estoques ou as próprias instalações da empresa, gerando perdas, então, pela perda efetiva do bem ou ainda pela paralisação temporária das operações da empresa. Vamos então exemplificar. Observem aqui a situação da nossa empresa. Com base na estatística, nós vamos ver o que ocorreu nos últimos 4 anos com a nossa empresa. E nós verificamos aqui que a cada 2 anos a empresa tem uma perda de 600 em decorrência de um desses fenômenos naturais que está ocorrendo ciclicamente onde a empresa está instalada. Observe, se nós verificarmos aqui o valor médio, nós temos 1.400, 2.400, 2.800 dividido por 4 anos, nós temos um lucro médio de R$ 700. Então, uma empresa com essa característica, o que ela deve fazer? No ano em que não ocorre a perda, e ela já julga provável que irá ocorrer uma perda no exercício seguinte, ela constitui a reserva para contingências, de forma a uniformizar o dividendo. Observe, então no primeiro ano o lucro é de 1.000, nós constituímos a reserva para contingências. Com isso, a base de cálculo do dividendo é de 700, 1.000 menos o valor da constituição da reserva para contingências. Nós vamos ver em aulas seguintes, na aula mais específica de dividendos, que o dividendo obrigatório, de acordo com o artigo 202, ele é calculado abatendo-se do valor do lucro líquido, além da reserva legal, o valor da constituição da reserva para contingências. E também veremos que o valor da reversão da reserva de contingências entra somando na sua base de cálculo do dividendo. Então, no ano seguinte, quando ocorre a perda, observem, nós revertemos a reserva para contingências, que então vai somar na base de cálculo do dividendo, chegando a 700. No ano seguinte, que temos novamente um lucro de 1.000, constitui novamente a reserva
de contingências no valor de 300 para chegar a uma base de dividendo de 700 e assim sucessivamente, de tal forma que a gente observa aqui no gráfico que assim procedendo se distribui um dividendo uniforme. No ano em que não ocorre a perda, a empresa, ao invés de distribuir o total do lucro como dividendo, reserva, numa conta de reserva de contingências, uma parte desse lucro para fazer frente justamente à perda que provavelmente ocorrerá no ano seguinte. O registro contábil da constituição de toda e qualquer reserva de lucros, conforme vimos nas aulas anteriores, é a crédito da reserva. Então vamos creditar R$300 na reserva de contingências e a débito de lucros ou prejuízos acumulados. Nos nossos exercícios acadêmicos da cadeira de contabilidade societária, vocês não vão precisar fazer cálculo com base em estatística. Será fornecido para vocês diretamente o valor da constituição da reserva de contingências. Mas é importante saber como se proceder na prática. Em relação à reversão da reserva de contingências, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 195, a reserva será revertida no exercício social em que deixarem de existir as razões que justificaram a sua constituição ou em que ocorrer a perda. Então, quando ocorrer a perda ou ainda deixar de existir as razões que justificaram a sua constituição, por exemplo, em relação a esse exemplo que a gente viu que a cada 2 anos a empresa tem uma perda de R$600, passou o primeiro ano, deu lucro, passou o segundo, deu lucro, passou o terceiro, deu lucro. Observem, deixou de existir as razões que justificaram a constituição da reserva de contingências. Ela não está mais ocorrendo essa perda a cada 2 anos. Mudou a temperatura do planeta e, enfim, construir uma represa e não inundou mais. Então, deixaram de existir as razões que justificaram sua constituição, então nós revertemos nesse momento a reserva para contingências. A reserva para contingências, ela é revertida no final do exercício. Já a perda, se houver, é registrada no momento em que ela ocorre. Então vamos ver aqui um exemplo. Nós vimos que a empresa havia constituído a reserva estatutária no valor de 300, está aqui no saldo inicial, e em determinado mês do ano, vamos imaginar em junho, ocorre uma perda efetiva de R$400 dos bens, em decorrência de um desses fenômenos naturais que ocorrem ciclicamente onde a empresa está localizada. De acordo, no momento em que ocorre a perda, nós lançamos a perda com estoques, já que a empresa aqui no caso perdeu estoques, e damos baixa dos estoques. No final do ano, a empresa vai reverter a reserva de contingências, porque ocorreu a perda. Vamos reverter exatamente o mesmo valor que foi anteriormente constituído, no caso, os R$300. Reverter uma reserva significa reduzir o seu valor. Reduzir o valor de uma conta do PL é menos PL, significa debitar essa conta do patrimônio líquido. Então, debitamos a reserva para contingências e a contrapartida sempre, sem nenhuma exceção, contra lucros ou prejuízos acumulados, nesse caso aqui, então, a crédito. Muito bem, então aqui vimos um exemplo completo de constituição e de reversão da reserva para contingências. É importante ainda diferenciar reserva para contingências de provisão para contingências. A reserva para contingências, então, ela não deve ser confundida com a provisão para contingências. A provisão para contingências, ela diz respeito às despesas já incorridas pela empresa, mas ainda não desembolsadas, como, por exemplo, provisão para perdas trabalhistas ou provisões para ações judiciais que ainda estejam em andamento contra a empresa. Observem, no caso da provisão para perdas trabalhistas, o empregado já laborou, ele já prestou o serviço, a despesa já é incorrida. O que se está discutindo é se as verbas rescisórias são adequadas ou não.
Diferentemente de uma reserva para contingência que diz respeito a um evento que ainda não aconteceu e pode, por sinal, nem ocorrer. Diz respeito a um evento futuro incerto que ainda não ocorreu, portanto a despesa não é incorrida. Esta é a grande diferença, então, entre a reserva para contingências e a provisão para contingências. Essa foi a nossa aula de hoje. Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.